Se eu lhe perguntasse quem seria um dos maiores predadores de todos os tempos, você diria, nossa, é o tubarão branco, com certeza. Mas houve um tempo em que tubarão era fichinha perto de um grande monstro, um peixe chamado Ducleosteus, que podia chegar a 10 metros de comprimento e com uma mordida de mais de 1000 quilos de pressão, botando até mesmo a mordida do T-Rex no bolso. Se você quer entender um pouquinho mais, eu te convido a esse mundo da era paleozoica. Eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciências do Papel e te chamo. Vem! Fala galera massa, dando continuidade à nossa aula de Era Paleozoica. Agora a gente vai ver os últimos 3 períodos para poder fechar essa era. E a gente vai começar com o período Devoniano, que também é conhecido popularmente como a Era dos Peixes. E você vai entender já já o porquê. Mas eu queria que você me desse atenção aqui, porque lembram das plantas com vasos que começaram a surgir lá no querido Siluriano? Prof, eu lembro. Pois bem, agora elas começam a ficar maiores. É no Devoniano que é muito comum você ter florestas gigantes feitas de pteridófitas. Uau, sério, sério. As primeiras florestas do mundo eram de pteridófitas. Prof, da samambaia, não da samambaia em si, mas de um parente dela, tá ligado? E aí você vai entendendo que com essa grande quantidade de plantas, você vai ter uma grande produção de oxigênio. E esse oxigênio vai fazer a diferença total nos próximos períodos dessa era. O que mais que a gente sabe, prof? Como eu falei pra vocês, aqui é a Era dos Peixes, porque eles acabam se diversificando, vão surgindo vários. Você vai ter agora aí peixe que vai ter esqueleto de cartilagem, e peixe que vai ter esqueleto ósseo. Sim, prof, cartilagem, por causa de uma ex-professora minha que vivia dizendo cartilagem. Então pega aí com força. Olha só, o tubarão, por exemplo, é um peixe de cartilagem, enquanto que a sardinha e o atum são peixes ósseos. Então, olha que interessante. O que mais que a gente sabe aqui, prof? Eu estou trazendo para vocês 2 exemplares de peixes que surgiram lá. Um de cartilagem e outro de osso. Do meu lado aqui esquerdo, eu vou ter aqui o Stetacanthus, que foi o que se acredita um dos primeiros tubarões. Ele tinha essa estrutura, né, que seria essa nadadeira dorsal dele, bem diferenciada, né, que parece mais uma cabeça de prego. Alguns alunos dizem, prof, tinha ele para poder surgir depois do tubarão martelo, entendeu? Ó, cabeça de prego, martelo. Eu digo, meu filho, por favor, deixa as drogas. Que conversa é essa? Mas é um tubarão que não era muito grande. Ele tinha ali no máximo seus 2 metros de comprimento. E eu tenho até uma animaçãozinha de como provavelmente era esse cara na época que ele existiu. Então, olha que interessante. Mas já era uma demonstração do surgimento dos tubarões. E do meu lado direito, o gigante, o colossal. Esses camaradas eram chamados de placodermos, porque se você perceber, por cima do corpinho deles, é como se tivesse uma carapaça extremamente dura. É como se esse peixe ele tivesse uma armadura protetora. O Ducleosteus, que eu usei no início da aula para a gente poder iniciar, foi um dos maiores predadores que existiram nessa época. O bicho era uma máquina de matar com uma mordida poderosíssima. Já tentaram fazer algumas simulações de como ele poderia ter uma mordida tão poderosa, e toda a resposta é porque nos fósseis deles se percebe que o encaixe da mandíbula permitia uma abertura aí de, sei lá, quase 90 graus às vezes, para que ele pudesse fechar a mandíbula com muita potência. Era um camarada assim de você sentir medo só de observar. Tanto é verdade que quando eu coloco uma imagem dessa, do lado aí do Stetacanthus, a gente tem o Ducleosteus. Olha que coisa absurda. O Stetacanthus com 2 metrinhos ali, muito sisudos, enquanto que o Ducleosteus, ele acaba a minha imagem e você não consegue ver o final dele. Pra você ter uma ideia, se você for comparar um Ducleosteus, que tem aí mais ou menos uns 10 metros de comprimento, com um homem de 1,80 m, dá mais ou menos o tamanho da cabeça dele. Veja, só a cabeça dele é do tamanho de uma pessoa de quase 2 metros. Ele era um tanque, meu amigo, um monstro de tão grandioso, e foi assim um predador que marcou e deixou história. Mas você pode perguntar, mas prof, se ele era tão grandioso, tão poderoso, com uma armadura, por que ele não tá até hoje? Ele não tem aí características que tornam ele uma máquina de matar? Porque nenhum tubarão branco, por exemplo, que é o maior tubarão no sentido de ferocidade que a gente tem hoje, chega a isso. O maior tubarão já registrado tem entre 6 e 7 metros. Aí, quando você vai pro tubarão-baleia, que é inofensivo, é que você vai ter aí quase 18, 20 metros de comprimento. Mas a gente vai entender o que é que aconteceu com esse cara. Então, a gente também tem a grande marca. E você que tá aí anotando, eu quero que você deixe aí como um ponto mais importante. É nesse momento em que a gente vai ter uma marca evolutiva que vai deixar, assim, história para você. Por quê, prof? A gente acredita que os anfíbios, aqueles seres conhecidos como sapo, a rã, a perereca,
que são seres que vivem tanto na terra quanto na água, daí o nome anfíbio, né? Bio de vida e ânfio de duplo. Esses caras evoluíram a partir de peixes. Como é que é isso, prof? Pelo amor de Deus. Vocês devem ter aprendido já nas nossas aulas aqui de playlist que a maioria dos peixes tem respiração branquial. Isso é verdade. Só que alguns grupinhos têm respiração pulmonar. Pouco, mas tem. São os peixinhos dipnóicos. A gente acredita que houve uma época em que a água ela estava muito salobra, muito suja. E aí, pensa comigo, uma água suja fica difícil de você respirar. Em segundo lugar, essa água estava muito rasa. Então ficava mais difícil ainda de você respirar. E se não bastasse isso, uma água rasa e suja, o oxigênio da água parecia ser muito escasso. Então muitos peixes, o que é que faziam? Saíam da água, pegava a ar aqui fora e voltava para a água. Tanto que a gente acredita que um dos seres que marcou a transição do peixe para o anfíbio é o fóssil do Tiktaalik, que é um peixinho que inspirou o TikTok. Não, deixa as drogas, mentira, tá? Mas esse jeitinho de dançar, né, que ele anda meio que dançando, você começa a perceber ali umas certas aparências. Você vê que ele tem traços de peixe, mas também ele já tem traços aí de um anfíbio. E o que que acontece, prof? Esses camaradas desenvolveram, logicamente, as 4 patas. Por isso que a gente, a partir de agora, vai ter os tetrápodas, seres de 4 patinhas. E aí foi o surgimento dos anfíbios. A gente acredita que o primeiro anfíbio, né, registrado no planeta é o acantostega. É óbvio que você não precisa estar sabendo desses nomes, é só para ilustrar para você. Era um anfíbio grandão aí, de mais ou menos 2 metros, o que é uma marca significativa para um bichinho desse. Você não consegue imaginar um sapo de 2 metros, 1,5 metro. Já pensou? Um sapão de 1 metro? Meu Deus! Também a gente sabe que é nesse período que a gente vai ter a segunda grande extinção em massa. É muito difícil de explicar o que aconteceu. Mas muitos cientistas acreditam que aqui o que rolou foi basicamente uma grande liberação de CO2 por causa das erupções vulcânicas. E esse CO2 começou a deixar a água mais ácida. E prof, sim, aumentou também a temperatura do planeta. E o que fez com que muitos peixes desses morressem. Lembra do Ducleostos? Ele pode até não ter morrido por causa do calor, mas as presas dele morreram. E ele, logicamente, de fome, morreu junto. Então a gente tem aí essa questão para ser respondida. Agora a gente chega num dos períodos que eu acho mais irados, o período carbonífero. E como o nome está sugerindo, você já está se ciscando, prof, peraí. Carbonífero, carbono, tem alguma coisa a ver com uma... Calma, respire fundo. O que acontece? A gente falou das florestas de pteridófitas que surgiram e ficaram gigantescas. Só que elas conseguiram ficar ainda maiores e aí nessa época começaram a surgir as gimnospermas. Veja, gimnosperma hoje que pode chegar, sei lá, a 100, 120 metros, como as sequoias, na realidade eram bem pequenininhas comparadas às pteridófitas de antigamente. Mas, prof, o que é que marca isso daí? Olha só, essas florestas de pteridófitas, elas não tinham ainda predador. Então, quando elas morriam, toda aquela celulose, toda aquela lignina que ficava no corpo delas, acabava sendo soterrado com areia. As bactérias não conseguiam ainda quebrar aquilo. Ninguém ainda era programado para quebrar celulose, aparentemente. E aí o que acontece? Você vai ter um acúmulo de terra em cima, uma pressão em cima dessas florestas. Essa pressão converteu o carbono que tinha na madeira em carvão mineral. É por isso que esse período é conhecido como carbonífero. É por causa do carvão que surge aí. Então, muito carvão mineral que foi utilizado lá na Revolução Industrial, que você aprende história, veio disso daí. Uou, prof! Agora eu fiz aquele link top. É por isso mesmo que essas aulas são maravilhosas. Mas mais maravilhoso do que isso é o seu like. Senta o dedo aqui no like bem crocante. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Deixa aquele comentário massa e compartilha com alguém para ajudar a gente a chegar cada vez mais longe. Prof, eu também já ouvi falar que é aqui que esses camaradas ficam gigantes. E é verdade. E tudo isso tem a ver com oxigênio. Vocês viram que lá no Devoniano as florestas estavam produzindo muito O2. E é verdade. Só que tem um detalhe que muita gente não lembra. Anfíbio, ele respira principalmente pela pele. Numa época onde você tinha assim 35% da atmosfera de oxigênio, ele tinha oxigênio adoidado. E também os insetos dessa época, os artrópodas, eles também tinham muito contato com esse oxigênio. Quando você tem um oxigênio em grande quantidade e a temperatura também amena, uma temperatura tranquila, nada quente, isso ajudou os anfíbios e os insetos a atingirem tamanhos absurdos. A gente diz que é nessa época aí que surgem os animais gigantes no nosso planeta. E também é nessa época que os amniotas, a galerinha que bota ovo, no caso dos répteis, começa a surgir.
Répteis esses que futuramente vão dar origem àquele bichão que todo mundo gosta, né? Os dinossauros. Ô, prof, mostra aí, olha, essa meganeura, esse artrópode do tamanho do Satanás, ele tinha mais ou menos 70 centímetros. Veja, uma libélula tem mais ou menos o tamanho do meu dedo. Esse demônio, ele tinha 70 centímetros de comprimento. Eu acho que dava pra transformar isso num drone de antigamente sair montando. A artropleura, essa descarta qualquer comentário. Essa monstrinha era tão grande que nessa simulação, colocando 2 homens ao lado do que seria um protótipo dela, dá pra perceber, ela tinha mais ou menos 2,5 metros a 3 de comprimento. Era um tanque. E já fizeram uma simulação de como seria ela brigando, ó. Olha ela aí com a fibra, tom, puf. Você percebe que até se ela encontrasse com uma pessoa, teria mais ou menos essa proporção. Diga aí, eu vou torcer pro artrópode aqui, tá? Pra esse cara deixar de ser besta. E do outro lado você também tem escorpiões gigantes, que chegavam aí a 2 a 3 metros de comprimento. Veja, um escorpiãozinho hoje em dia tem mais ou menos o tamanho do meu indicador. O desses caras era assim, gigante pra você montar e sair correndo. Tipo assim, época de He-Man. Você não sabe o que é He-Man, não? Então depois bota aí e vai descobrir o castelo de Grayskull. Vamos pra frente. Vocês estão diante do maior anfíbio que já existiu no planeta. E o melhor, viu? Ele é brasileiro e nordestino, localizado ali entre Maranhão e Piauí, que é o Protostochius, o crocodilo serrote. Prof, crocodilo? Mas crocodilo não é réptil? Não. Sim e não. Ele sim, o crocodilo é um réptil. Mas, veja, os répteis eles vão evoluir dos anfíbios. Então você está percebendo que muito da aparência do réptil tem a ver com a aparência do anfíbio. É que o anfíbio já estava dando indício de como é que ia ser o réptil. E não o réptil, o indício de como era o anfíbio, tá? Então, o anfíbio ele já estava dizendo, ó, o réptil vai ser mais ou menos assim, teoricamente, quando ele surgir. Que massa, né, prof? E aí a gente chega no último período, no período Permiano. Olha só que período crocante. Se liga. Nesse período aqui, você que já estudou geografia, você que domina todas as áreas aí das ciências humanas, vai lembrar que a Terra tinha um grande continente chamado de Pangeia. Só que aqui tem um detalhe. Pense comigo. O camarada mora num continente gigante desse daí. Se eu pegar aqui meu poderoso mouse, você imagine que as chuvas, quando chegavam aqui na Pangeia, elas caíam muito aqui pelo litoral, o que é de se esperar. Eu moro numa cidade litorânea, tem facilidade para chuva. A chuva cai aqui, ó, molhando todo o litoral. No entanto, ela tinha dificuldade de chegar aqui no meio. Olha o problema. Os animais que viviam aqui no meio da Pangeia, eles não conseguiam receber o benefício da umidade que vinha das pontas. E anfíbio precisa de umidade. O que é que você acha que vai começar a acontecer? Exatamente. Os anfíbios eles começam a morrer. Só que tem um grupinho de animais que surgiu lá no Carbonífero que tinha adaptações perfeitas para ambiente seco. E o nome dele são os répteis. Então, é nessa transição do Permiano para o Triássico que os répteis começam a brilhar, já que as características que ele tem de pele seca, queratinizada, fazendo xixi com ácido úrico, colocando ovo, é tudo vantagem para quem tem pouca água, que era o caso desse momento que eles estavam vivenciando. E aí a gente tem alguns exemplos, como o Dimetrodon e o Moschops. Esses dois caras futuramente iriam originar, né? O Dimetrodon mais ligado para as aves e o Moschops futuramente ia dar origem aos mamíferos. Prof, mamífero? Pois é, mamífero veio provavelmente de um réptil. E aí, o que é que a gente sabe? Que também foi nessa época que a gente teve o surgimento dos insetos modernos. Então, acredita-se que, por exemplo, parentes da barata já são dessa época, mas a grande marca do período Permiano é porque foi aqui que aconteceu a maior extinção em massa de todos os tempos, de toda a história. Acredita-se que aqui, devido a uma explosão vulcânica e o aumento da temperatura com a grande emissão de CO2, acabou culminando com a morte de 95 a 96% de toda a vida na Terra. Preste atenção. Os 100% que existiam, 96% foi pro saco. Você só ia ter 4% agora para poder repovoar o mundo inteiro. E essa foi a marca que o período Permiano acabou deixando para nós. E aí, eu tenho um macete para você lembrar. Se liga. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de peixe. Só que quando chegava a Semana Santa, minha mãe queria que eu comesse peixe. Só que eu não queria. Então eu dizia sempre o seguinte: eu vou comer ovo. E se der, carne de peixe. Então se você juntar aqui as siglas do como ovo e se der carne de peixe, dá para montar todos os períodos da Era Paleozoica. Ó. C de Cambriano, O de Ordoviciano, S de Siluriano, o D de Devoniano, o Car de Carbonífero e o P
de Permiano. Meu amigo, um macete desse você não encontra em canto nenhum, só aqui no Ciência no Papel. Se você curtiu essa aula, dá aquele like maroto, compartilha com mais alguém. Fica ligado que na nossa playlist tem muito mais. Valeu!